Mais uma vez bem-vindo aí para você que acompanha a gente aqui no Sem Embargos. A gente está chegando aí para mais uma entrevista, para vocês que acompanham aí nossos textos e têm visto nosso conteúdo desde sempre. Antes de começar a entrevista, eu já te convido para curtir nosso vídeo aqui abaixo, se inscrever no canal. E hoje a gente está recebendo aqui dois advogados e dois empreendedores, dois colegas que fizeram a faculdade de Direito na Unirio e que quando terminaram a faculdade resolveram abrir um escritório de advocacia e trabalhar com inovação, trabalhar com startups, que é a especialidade deles. Então a gente está aqui com o Henrique Paduan e com o Lucas Seta. E boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, Pedro. Pedro. Primeiro, acho que já dei de antemão agradecer o convite aí, agradecer o pessoal do projeto aí do Sem Embargos. Espero que o papo seja produtivo. Com certeza. Valeu aí, o prazer é todo nosso. E, bem, então para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês relacionado às GovTechs. Nesse mundo de startup, vocês são os especialistas, né? Não eu, mas pelo que eu vejo, é tudo sucedido pelo sufixo tech. Então a gente tem as fintechs, que são relacionadas a serviços financeiros, tem, enfim, law techs relacionado a direito, e especificamente as GovTechs, elas, pelo que eu tenho informação, são as startups que buscam inovar criando ferramentas que auxiliem os governos, que auxiliem as administrações públicas nas suas atividades estatais. E isso tem muito a ver com a nossa temática aqui da página, né? A gente está sempre falando de temas relacionados à política, falando sobre oferta de serviços públicos, sobre garantia de direitos, sobre efetividade da atuação do Estado. E então acho que a gente gostaria de ouvir o que vocês podem contribuir com a gente sobre isso, sobre as GovTechs em geral, se vocês já trabalharam com isso, e como que elas costumam funcionar, alguns exemplos que vocês conhecem, e como vocês acham que elas são capazes de auxiliar o poder público. Legal. Eu acho que é um tema que tá na hora do dia aí também, né? Principalmente por causa da pandemia. Acho que o Estado tem aberto os olhos para essa necessidade de trazer um pouco mais de tecnologia para dentro dos serviços públicos, né? Já era uma tendência, mas é algo que com a pandemia ficou mais ressaltado. Ainda é um mercado pequeno no Brasil, nós não temos tantos exemplos assim de GovTechs, apesar de a gente ter um estado grande, né, e presente aí na realidade dos brasileiros, ainda é um mercado que não está sendo tão explorado assim. A gente tem uma questão relacionada a investimento. Normalmente os investidores não gostam muito de negócios que sejam no modelo de B2G, né? Aquelas startups ou negócios em geral que vendem para o governo, né? Isso, somente no Brasil, tem-se uma insegurança muito grande, isso acaba sendo um problema. E por um outro lado, nós temos a problemática da burocracia no momento da contratação, né? Você vai ver alguns certames licitatórios aí. Normalmente existe uma dificuldade na comunicação do Estado com essas startups. As startups são empresas nascentes e que trabalham com uma agilidade maior e nem sempre o tempo da licitação ou aquele modo de se contratar é o mais adequado. Então a gente acaba também caindo em muitos casos de inexigibilidade, às vezes até de dispensa, né? Tem uma contratação direta ali dessas soluções. Um ponto importante aqui já para pautar desde já, está no Congresso em tramitação o Marco Legal das Startups. Uma das propostas era relacionada à contratação de startups pelo Estado. Então, a gente teria uma facilitação e a criação de instrumentos de validação dessas soluções, né? Só que aí isso magicamente foi retirado ali do texto. O texto que está sendo discutido não traz mais isso, né? Que é uma pena, porque teria sido um grande avanço, né, certo? Sim, exatamente. A gente vê que a gente tem, como eu estava falando antes com o Henrique, né, antes até da gente começar a gravar, que a gente tem espaço para isso, né? A gente tem espaço para as GovTechs. A gente pensa aqui em políticas públicas e a gente vê que
até brincando com o Henrique, falei que se a gente quiser pincelar que qualquer serviço público, a gente consegue pincelar e vai ver que há espaço ali para uma inovação, para uma startup, e principalmente com essa ideia da startup, que é eu pego um problema, eu tento resolver ele de forma rápida, de forma ágil, e que acaba não acontecendo. A gente vê os empreendedores normalmente afastados, né, desse tipo de startup, as GovTechs, e acabam indo para outros caminhos, muito pelo que o Henrique falou, né? Então, mas assim, ainda assim, a gente vê as GovTechs crescendo ao longo do tempo, né? Talvez de forma um pouco mais sutil do que a gente gostaria ou do que seria interessante para a gente, né, Henrique? Sim, exatamente. Pode falar, Pedro. Não, eu só ia comentar, realmente, já dizem que empreender no Brasil é difícil, ainda mais se for para, no caso, se relacionar com o governo, que tem, enfim, uma série de outras limitações, já imagino que tem um outro óbice ainda, né? Sim, Então é com um grande certeza. obstáculo. O problema da insegurança é muito grande, né? E o Sim. modelo de startup ele está muito atrelado à questão de investimentos contínuos, né? De uma necessidade de um capital forte ali para você conseguir escalar. Eu ia falar, só para a gente ter um acordo semântico aqui, digamos assim, acho que a gente está falando muito sobre startup. Todo mundo está querendo falar sobre startup, sobre inovação, e não necessariamente o que se tem falado sobre startups são startups, né? Só para a gente deixar isso bem claro aqui para o pessoal, acho que é importante a gente ter esse tipo de debate, que para você ter uma startup, ela precisa estar num ambiente de incerteza, ela precisa ter escalabilidade. Escalabilidade é o faturamento dela tem que crescer, a receita dela tem que crescer, sem que os custos acompanhem. Ela tem que ter uma replicabilidade também, né? No sentido de que eu consigo replicar essa solução aqui em São Paulo, lá em Pernambuco, sem ter uma modificação muito grande, né? E normalmente elas têm uma base tecnológica, por isso o nome GovTech, FinTech, HealthTech, e por aí vai, né? Mas não necessariamente uma empresa de base tecnológica é uma startup. É possível que você tenha um negócio que se utilize de tecnologia e que não seja uma startup. Sim. Entendi. Então a startup está mais relacionada à questão da incerteza, do risco, da necessidade de aporte e da possibilidade de escalabilidade. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Muito Ah, interessante. e falando um pouquinho sobre as GovTechs, né, sobre esse momento aqui, eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade de se estar no mundo digital, né? Então, tem se falado, isso já se fala há algum tempo, né, sobre transformação digital, e agora o poder público resolveu aplicar isso de maneira mais concreta, né? Como você não pode ter mais os funcionários nas repartições, por exemplo, você precisa ter sistemas na nuvem, de modo que as pessoas possam prestar aquele serviço público, né? Então, tem ido muito nesse sentido de transformação digital dos governos, e algumas dessas empresas que ajudam a realizar essa transformação digital são GovTechs, né? Sim, Excelente. exatamente. Acho Excelente. que você perguntou de alguns exemplos, né, Henrique? A gente podia falar então de algum. A gente estava até conversando sobre a Nama, né? Uma startup de inteligência artificial, e ela fez algo muito interessante. Ela produz aqueles chatbots, né? Então, aquele chat que você consegue ter Uhum. aquela resposta automática. E em São Paulo, ela aplicou esse chatbot no Poupa Tempo, né? Então ali ela conseguiu ter aquelas interações, a facilidade no agendamento e tudo mais, trazendo para o nosso dia a dia, é algo que a gente vê uma diferença muito grande, né? No agendamento do Detran, por exemplo, etc., que faz com que tenha uma agilidade que isso é só um exemplo mínimo que faz a diferença no dia a dia das pessoas, né? E que se a gente tivesse outras soluções que fossem para as outras áreas e tudo mais, e no caso da Nama é até interessante, porque nesse ponto, se a gente pensar, ela é uma GovTech, né, mas ela também atua ali para empresas privadas, ela que fez o chatbot da Magalu, né, Magazine Luiza, então a gente não tem também algo tão fechado assim, né, uma GovTech, pode ser que ela seja GovTech, mas pode ser que também ela atue com empresa privada sem problema nenhum, se for o caso. Sim.
sim. Ah, Eu excelente. tô tentando me recordar do nome da startup, mas acho que eu não vou conseguir agora. Vou até pedir desculpa se a pessoa estiver assistindo. Era uma startup da Paraíba, que ela trabalhava com questões de energia, né? Então ela tinha desenvolvido uma solução que de alguma maneira ia reduzir o custo e o desperdício de energia nas repartições públicas, né? Ah, agora não vou me recordar da solução como um todo, mas ele estava focado nisso, porque isso acontece muito, a gente vê isso acontecer na universidade, por exemplo, né? Nós fizemos uma universidade pública e a gente viu isso acontecer. O ar-condicionado ficava ligado o tempo todo, a luz ficava ligada o tempo todo, porque ninguém se importava basicamente, né? Então você tem todo um desperdício ali. Então a solução ela vinha nesse sentido de ter um controle maior e mostrar para o gestor também onde é que ele tem que agir e se ele puder agir à distância também. Então, ia nesse sentido. São soluções diversas que a gente pode pensar para o governo, tanto por uma eficiência da máquina pública, quanto uma melhoria na prestação dos serviços públicos. Um agente muito relevante no setor de GovTechs no Brasil, que eu diria que é o pioneiro, é o Brasil Lab, né? Que é um hub de aceleração de GovTechs ou empresas de tecnologia que vendem produtos ou serviços para o governo. Então, quem tiver interesse nessa temática, eles produzem muito conteúdo, direto eles têm editais de aceleração, eles abrem as inscrições lá para as acelerações, tem mentoria, tem evento tratando disso, eles estão começando a ajudar na aproximação das startups com o poder público. Então, acho que esse é o ator central na atualidade sobre o tema de GovTechs. Excelente. Temos muito a caminhar, então, muito a inovar. E se tem uma área que está precisando disso, é a pública, né? Com certeza. Sem dúvida. É só o começo. E, bem, então, mudando agora de techs. Agora, então, eu gostaria de saber também de uma outra, não sei se poderia dizer, espécie de startups que se fala muito, que não necessariamente são startups, né? São as health tech, que são as que buscam inovar em questões de saúde. E eu acho interessante a gente trazer essa discussão para cá, porque está muito em alta ultimamente, né? Com a questão da pandemia, a questão sobre saúde, sobre como enfrentar, até tem tido um debate recente aí sobre telemedicina, né? Uhum. Então, eu gostaria de fazer basicamente a mesma pergunta, agora falando sobre as health techs. O que se poderiam dizer para a gente, compartilhar sobre algumas que vocês conhecem e como elas têm ajudado ou seriam capazes de ajudar no combate à pandemia, caso não estejam sendo aproveitadas, né? Então, ou efetivamente ou potencialmente. Legal. A gente viu um crescimento muito grande dessas startups, né? Health Tech são startups ou empresas de tecnologia que atuam na área da saúde. E de 2018 para 2019 a gente teve um crescimento muito grande. Tem um, um, um hub aí de inovação no Brasil que chama Distrito e ele tem um mapeamento, um levantamento. Em 2019 eles levantaram 386 startups ativas, né? Na área da saúde. Então a gente está vendo uma crescente aí e ao mesmo tempo a gente tem uma mortalidade relativamente baixa para as startups, né? Então a gente vê um crescimento muito grande. Existia no mercado uma ideia de que depois das fintechs, o mercado de investimentos em startups, né? Depois das fintechs, a gente teve uma aplicação massiva de capital nesse tipo de startup. As próximas, ou a próxima área seriam as das health techs, né? A ideia é que tivéssemos mais aportes para esse tipo de startups por dois fatores, né? Por um amadurecimento do ambiente normativo, como você disse, da telemedicina. Isso é algo que vem sendo discutido há muito tempo, né? É possível ou não é?
essas soluções elas são viáveis ou não, né? E também por um amadurecimento do próprio mercado, né? A pesquisa na área da saúde, e o Ceta vai poder falar alguns dos problemas que as health techs atacam, né? A pesquisa na área da saúde, ela é algo que requer um certo tempo, né? Então a gente está tendo um amadurecimento nesse sentido, e aí eu acho que a pandemia veio para acelerar isso cada vez mais, né? Seja nas questões da medicina em si, seja nas questões da gestão da área da saúde, enfim, acho que a pandemia ela veio para acelerar todo esse processo de desenvolvimento das health techs. É diferente do que a gente fala nas GovTechs, né, que a gente está ainda cambaleando um pouquinho, nas Health Techs a gente teve um avanço muito grande, né? E foi o que o Henrique falou, a gente já vinha vendo esse crescimento ao longo dos últimos anos que agora acelerou muito. A gente tem um exemplo que é a receita digital, né? Algo que parece tão simples, por que não ter uma receita digital onde eu possa conferir aqui minhas receitas no meu celular, onde o médico possa passar a receita para mim também por aqui, a farmácia, tudo isso. Caramba, parece algo tão simples, né, e tão fácil de implementar, mas que tinha muita dificuldade e que agora, durante a pandemia, a gente viu um avanço muito grande nessa startup, até aqui do Rio, né, onde eu fico, de Niterói, na verdade. Então, e eu acho interessante isso nas health techs, né? Você pode pensar tanto na parte de medicina em si, né? Uma medicina preventiva, preditiva, né? Eu posso, de acordo com certas características das pessoas ou usando a tecnologia, eu posso prever certos problemas que a pessoa pode ter, eu posso prevenir. E tem a parte da gestão também, né? A parte da gestão é algo bem interessante. A receita digital, ela está aí para isso. Ela ajuda a fazer essa gestão da receita, assim como gestão, por exemplo, de pronto-socorro, é uma solução que a gente vê também, né? Algo que, por exemplo, teve uma diminuição grande no número de pessoas que vão ao pronto-socorro durante a pandemia porque elas estão com medo de ir ao pronto-socorro por algo que pode ser não tão grave e acabar pegando o Covid-19, né? Então, como é que eu faço uma gestão desse atendimento? Né? Como é que eu separo essas pessoas e tudo mais? Então, a tecnologia ela vem justamente para isso. Né? E aí eu acho muito legal da Shaftex isso, né? Uma série de áreas que se bobear daqui para frente elas vão se dividir. Daqui a pouco vão ter Health Tech, mais algum nome em inglês para dizer, né? Mas porque ela está subdividida em diversas áreas mesmo, né? Medicina personalizada é algo que deve vir muito forte também nos próximos anos, né? A gente tem visto também muita preocupação com saúde mental, por exemplo, né? Algo que tem sido muito relevante. Então, O Zen Club, né? o Zen Tá ficou Club é bem bem famoso. famoso. E aí entra também no que a gente falou de telemedicina, né? Tanto com a pandemia quanto antes a gente já pensava nisso, você vai precisar não só de atendimento, que antes a gente pensava até e já tinha. A gente já tinha até legislação nesse sentido de o psicólogo poder atender de forma online, né? E agora a gente está acelerando também para, de repente, um primeiro atendimento ali, um diagnóstico ser feito online também, né? Então, nesse tipo de coisa eu acho bem interessante, eu vejo muitos avanços, é, talvez infelizmente trazidos por uma pandemia e talvez, né, enfim, às vezes o que é ruim traz coisas boas, né? Então, Sim. Aqui no ABC Valley, né, que seria a comunidade de inovação da região do Grande ABC, a gente tem a Universaúde. Ele trabalha com educação de gestores, né, da saúde. Então, ele é uma junção de GovTech, porque ele vende para governos, com HealthTech, porque ele está tratando de gestão na área da saúde, né? Então é um caso bem interessante aí que cresceu bastante na pandemia também, já que todos os gestores estavam um pouco perdidos aí, talvez ainda estejam, né? É que interessante, né? Parecem que são duas áreas que facilmente podem coincidir, né? Porque a prestação da saúde é em grande parte estatal. Então, dá para coincidir aí as duas, a GovTech e a HealthTech. E a questão da receita achei muito interessante. Não, eu particularmente não tinha ouvido falar e é até uma piada antiga, né, sobre letra de médico, que ninguém entende a receita, então resolveria já esse problema, né? talvez daqui a 10 anos a gente perca essa piada, né? Mas ganhe outras excelentes coisas. Pois é. Carteira de vacina, por exemplo.
é algo que você tinha um problema na regulação que agora você consegue fazer de alguma maneira. E um dado importante, Pedro, nesse estudo do distrito, eles indicam que apenas 0,3 das health techs tem um modelo de negócios B2G, que vendem para o governo em si, né? Na sua grande maioria nós temos B2B, que são negócios vendendo para outros negócios, empresas vendendo para empresas, e o B2C são empresas vendendo para consumidores, né? Agora o B2G completamente inexplorado aí, e isso mostra aquele diagnóstico que a gente falou, né? Da dificuldade de se trabalhar com o poder público em razão das várias amarras que a gente tem e desse arcabouço um tanto quanto antigo, né? É uma pena, né? Porque um campo tão relevante quanto a saúde pública, qualquer ferramenta que ajudasse seria bem-vinda. E, bem, então, eu gostaria, então, aqui, para a gente finalizar, fazer uma pergunta que tem sido padrão aqui nas nossas entrevistas para todo mundo que a gente tem recebido aqui nesse período de pandemia. E, enfim, a gente está em um período muito maluco, né, muito cheio de incerteza, ninguém sabe direito o que vai acontecer, ninguém é evidente. Mas a gente gostaria de saber como que vocês enxergam o mundo que está se desenhando aí para o pós-pandemia e quais perspectivas vocês têm aí em relação ao novo normal que todo mundo tem falado. Quer começar, Seta? Então, esse é um assunto que é bem interessante e delicado ao mesmo tempo, né? Eu e o Henrique, a gente conversa diariamente, né? Além de sermos amigos de faculdade, somos sócios, então a gente tem uma mistura, né, de assuntos relacionados ao nosso trabalho e assuntos pessoais. E a gente sempre fala muito sobre isso da pandemia e do que vem pela frente. E a gente viu ao longo do tempo uma mudança nas expectativas, né? De início um susto, depois uma esperança, depois uma decepção. Então é um mix de sentimentos assim, pensando no que vem pela frente. Tem um lado bom assim, se você parar para pensar no quesito tecnológico, né? Isso que a gente falou, avanços que foram trazidos e que, por exemplo, a gente vê aqui na área jurídica, né, os tribunais fazendo audiências de maneira online, que talvez depois as pessoas pensem, poxa, por que eu estava indo lá ao fórum? Claro, a gente vai necessitar ali de audiências e algumas questões que têm que ser feitas presencialmente, não tem como fugir, mas será que a gente não pode achar um meio termo? Né? E isso não só para o judiciário, para as empresas em si? Será que as pessoas precisam se locomover sempre para o seu trabalho? Será que a gente não pode achar o meio termo? Né? Isso é bom para a saúde mental da pessoa, é bom porque ela tem uma vida ali particular, que ela consegue cuidar mais dela, cuidar mais da casa, trazer mais atenção para a família, porque ela tira 2, 3, 4 horas de locomoção por dia. Isso é um assunto que a gente já tratava desde sempre, porque eu e Henrique, desde que a gente começou a nossa jornada, a gente já começou de maneira remota, né? Então, a Paduan Seta sempre foi uma assessoria jurídica prestada de maneira remota. Eu fico no Rio, Henrique em São Caetano, a gente tem pessoas da equipe espalhadas, e isso nunca foi um empecilho para a gente, né? Pelo contrário, a gente sempre pegou isso e conseguiu utilizar como uma forma interessante, enfim, de estar presente em qualquer lugar. Então, esses pontos, assim, eu acho que vão ser interessantes, né? Que traga algumas novidades, que traga novos pensamentos, assim, para as pessoas, empresas, judiciário, para startups e tudo mais. E prefiro seguir essa linha, assim, né? Porque quanto ao novo normal é bem complicado. Eu fico muito confuso de imaginar o que vem pela frente e tento abstrair um pouquinho algumas coisas e extrair o que eu vejo de bom, né, Henrique? Eu sou bem cético quanto a esse novo normal. Eu acho que poucas coisas mudarão de fato. Acho que nós temos a realidade vai sendo ressaltada aí nos problemas que nós temos. Então, não tem nada de novo o que a gente está tratando aqui. Acredito que a gente tem uma aceleração das mudanças que já vinham sendo feitas. Transformação digital,
essa presença das pessoas no mundo digital, essas novas tecnologias, elas já estavam aí, né? A gente só está acelerando o modo como essas soluções estão sendo utilizadas pelas pessoas. Uma coisa interessante que eu escutei de alguém, e eu acho que faz todo sentido. O Brasil ele tem um grande problema com as pessoas que não têm conta corrente, né? Os desbancarizados. E as startups, elas tinham esse filão, digamos assim, como objetivo, atingir as pessoas que não têm uma conta. Então, vou criar uma conta virtual e aí vou conseguir atingir essas pessoas que não estão nesse mundo, né, bancarizados. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que aí a pandemia veio e acelerou esse processo por meio do Estado, em que 50 milhões de pessoas, não sei, tiveram que criar uma conta ou tiveram uma conta criada de maneira unilateral pelo Estado que vai ser gerida pela Caixa. Então, a Caixa conseguiu acelerar esse processo numa tacada só, em algumas semanas, de modo a trazer essas pessoas para o mundo bancário, né? Isso é um exemplo de como as coisas estão sendo aceleradas, mas são coisas que são discutidas há muito tempo, que já vinham sendo feitas, né? Por isso que eu acho que novo normal é mais uma buzzword aí para denominar algo que talvez não tenha nada de novo, seja só a aceleração de algo que já vinha sendo feito e esses problemas sendo expostos, os problemas sociais, os problemas políticos sendo expostos em razão desse momento de crise. E o que você falou de aceleração, achei legal porque é justamente o nosso exemplo, né? A Sim. gente já trabalhava de maneira remota, nunca tivemos problema com isso, mas a gente viu uma adaptação das pessoas, né, muito mais rápida e às vezes pessoas que normalmente teriam alguma dificuldade de fazer uma reunião online e tudo mais, agora elas estão safas e, enfim, sabendo se virar bem, mas com ferramentas que já estavam aí, né? Nada É, disso é novidade nesse sentido. A gente sempre teve essa oportunidade, né? Há quantos anos a gente pode fazer uma audiência online? A gente tem as ferramentas para isso há muitos anos, né? Sim. Por que não? Né? E teve que ter esse susto para falar assim, caramba, vamos resolver isso aqui. Mas as ferramentas estavam aí, né? sim, exatamente. E eu até vejo com as pessoas que eu converso que elas meio que partiram pro outro extremo. Já tem muita gente que está incomodada, né? Então, home office costumava ser visto como um benefício. Ah, eu estou com tais dias de home office. E agora isso chegou num extremo que tem gente que já está pensando, puxa, eu queria um pouco de contato presencial também, né? Então, Uhum. o que era benefício também, algumas pessoas já estão expostas num nível que elas já não estão achando tão benefício. E resta agora descobrir como é que isso vai ficar, né? Se vai acelerar, se vai ficar no meio termo, se vai voltar para o que era antes. Tem que Sim. esperar tudo isso passar, ver qual que Isso vai ser. é curioso que você falou do home office, porque eu e o Henrique a gente até falou sobre isso, acho legal falar, que isso que a gente está vivendo é um pouco diferente do que é um home office, né? Se você Sim. parar para pensar. Porque não é a empresa que decidiu, né, por si só, em beneficiar alguns empregados, por exemplo, com alguns dias de home office. E sim, todo mundo foi obrigado, no susto, a ir para casa com todo mundo. Então, o filho que ia para a escola não vai mais, todo mundo está em casa junto, sem nenhum planejamento. Então, assim, eu entendo que as pessoas estejam passando por essa dificuldade porque foi uma coisa feita do dia para o outro. E nada que é feito assim vai conseguir ter uma qualidade que deveria, né? Não foi planejado para ser um trabalho remoto de home office, né? Ele foi no susto. Então a pessoa não está preparada, ela não tem treinamento específico, né? Talvez seja aquele caso que a gente falou, um meio termo, né? Talvez uma adaptação legal seria a pessoa ter alguns dias em home office, alguns dias, né, na empresa para ainda ter o contato pessoal. Então, e tudo isso sem eu ter dito que a gente está no meio de uma pandemia. Tem um fator psicológico muito grande aí, né? Uhum. Então, entendo as pessoas que estão com dificuldade no home office, mas acho legal sempre ressaltar isso, de que esse não é bem o home office que a gente falava anteriormente, né? Sim.
É uma imposição, né? É, Muita pressão aí. sim. Pessoal, então é isso aí. Apresentem as redes sociais de vocês, Instagram, Facebook, quais redes aí vocês tiverem. Manda ver, certo? Então, quem quiser falar com a gente, né, Henrique? Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, @PaduanSeta, em qualquer um deles. É, pode mandar mensagem, falar com a gente que a gente está disponível. Nosso site é paduanseta.com. Você lá confere um pouquinho sobre o que a gente faz, os nossos conteúdos. A gente produz bastante conteúdo, então toda semana a gente tem 2 novos artigos, terça e quinta. A gente lança novos artigos no nosso blog e no site. Além disso, a gente tem um podcast também. Podcast a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação e startups, né, um dos modelos do nosso podcast. E além disso, a gente também tira dúvidas jurídicas comuns dos empreendedores, né? É interessante porque normalmente os advogados têm uma linguagem difícil e, enfim, fica um pouco complicado para o empreendedor entender um pouquinho sobre as questões jurídicas do seu negócio. A gente tenta é, entregar um pouquinho de bandeja ali de forma um pouco mais fácil, mais palpável para o empreendedor entender ali algumas dúvidas que são comuns. O nome do podcast é Paducast. Pega aí o Paduan, você vai saber, né? Paducast. É só procurar no Spotify ou outros aplicativos de podcast também que você vai encontrar lá. Tem vários episódios aí. E é isso, Henrique. Esqueci alguma coisa? Não, é isso. Se quiser nos procurar no perfil privado também, só procurar lá, Também. @Henrique Paduan, também @Lucas César, que a gente é bem aberto aí para conversar. Exatamente. E obrigado, Pedro, de novo, né, pelo convite. Bem bacana. Parabéns pelo projeto. E é isso. Obrigadão, o prazer foi nosso. Eu adoro o nome do podcast de vocês, cara. Excelente o nome. Muito bom. Que bom. Bem, gente, então é isso aí. Novamente, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, siga a gente lá no Instagram, no Medium, curte no Facebook, acompanha nossos textos e continua vendendo essas entrevistas. Obrigadão aí pro Henrique, obrigadão pro Lucas e é isso aí. Um abraço. Valeu. Um abraço.